Vamos para mais uma parte, a gente já está quase acabando a parte de bens públicos para poder entrar em controle. Acho que eu não consigo acabar controle não, mas pelo menos a gente já encerrou atos, vai começar a acabar bens públicos e vai entrar em controle e deve chegar mais ou menos no meio. O que a gente falta aqui de bens públicos? Falar de concessão de uso, concessão de direito real de uso e cessão de uso, porque autorização e permissão já foi, e na verdade autorização e permissão nós já vimos estudando desde a aula relacionada a poderes. Vamos colocar aqui a característica de concessão de uso. Primeiro ponto-chave. Quando eu tenho concessão, concessão não é um ato, é um contrato. Esse é o primeiro ponto. Só com isso daqui você mata várias questões de prova. Autorização e permissão são atos administrativos, então é unilateral. Já a concessão é um contrato. Se é um contrato, é bilateral. E essa concessão vai ser feita por um prazo determinado, ou seja, o poder público vai dar concessão, mais uma concessão por um prazo, e esse uso daqui vai ser um uso muito mais duradouro. Ou seja, não tem aquela característica muito de vir a ser precário. E essa concessão daqui também vai ser dada para atingir o interesse público. E, logicamente, que se é um contrato, esse uso daqui vai precisar, vou puxar para cá que está sem espaço, de uma prévia licitação que garanta pessoalidade, moralidade, e esse uso pode vir a ser gratuito ou pode vir a ser oneroso. Vamos por parte. Quando eu tenho aqui a concessão de uso, eu vou ter também determinado particular usando de um espaço público em seu interesse. Só que nesse caso, o uso desse espaço público vai ser um uso muito mais duradouro e vai ser um uso que atinge também a satisfação do interesse público. Aí diz, mas professora, que atinge a satisfação do interesse público não é permissão, mas olha uma diferença inicial. Aqui eu tenho licitação para poder garantir impessoalidade, para poder garantir moralidade. Eu tenho licitação. Só que após a licitação vai ter aqui ó, um contrato assinado por um prazo determinado. Eu não tenho algo precário, eu tenho um prazo em que eu passo aquele uso para aquela pessoa, uso este que vai ser feito em prol do interesse público. E é um uso muito mais duradouro, até porque ela foi dada por um prazo determinado. Que é exemplo clássico disso daqui? Você pegar um mercado público. Quando eu tenho um mercado público, eu tenho um bem público. E no mercado público não tem um box, não tem os boxes de venda. Eu sempre me lembro do mercado público de São Paulo. Não sei se você já foi lá, mas eu tenho um mercado público, tem vários boxes. Eu só penso no pastel, né? Aquele pastel maravilhoso. Aí tem um pastel, tem o sanduíche de mortadela, que é mais ou menos desse tamanho. Nós temos várias frutas. Então, eu tenho um mercado público em que eu tenho um box. Se você observar, às vezes, a pessoa que está ali no mercado, se você sempre vai no local, ela está lá, sei lá, 10, 20, 30, 40 anos. É um uso muito mais duradouro. E é claro que aquele mercado público, ele não interessa a coletividade, ou interessa? Claro que interessa. As pessoas desejam comprar, desejam naquele local. No caso de São Paulo, é até ponto turístico, né? Tudo que é turista vai lá comer o sanduíche de mortadela, ou pelo menos tentar comer, porque pelo menos eu nunca consegui comer daquele tamanho inteiro. Então, a lógica é, eu vou ter uma pessoa que vai usar de determinado espaço público um uso muito mais duradouro, mas para poder usar e garantir a impessoalidade, ela passou por uma licitação e após a licitação foi assinado com ela um contrato. Contrato por prazo determinado que pode fazer com que o uso daquele espaço venha a ser gratuito ou venha a ser oneroso. Nesse caso, nós vamos ter uma concessão de uso. Perceba que a principal diferença é que não é um ato. Aqui eu vou ter um contrato. Se você lembrar disso, você mata as questões da sua prova. Fechou até agora a autorização, fechou permissão, fechou concessão de uso. Agora perceba que existe um aqui, ó, concessão de direito real de uso. Essa é de, meu Deus do céu, já tem a concessão de uso. Aí tem uma concessão de direito real de uso.
Se você tiver o interesse, muito provavelmente não vão pedir na sua prova, logicamente, isso que eu vou escrever aqui. Mas se você tiver interesse, o regramento se encontra no decreto 271 do ano de 67. E se você puder só ler um artigo, eu aconselho que você leia o artigo 7º, que ele vai dizer que pode vir a ser instituída essa concessão, que pode vir a ser dada a particulares, de maneira, da mesma forma que em cima, o uso ele pode vir a ser gratuito, o uso pode vir a ser oneroso. Aí esse decreto ele vai falar em várias coisas que você pode usar. Você pode fazer para urbanização, para industrialização, para cultivo da terra. Ele coloca várias situações que você vai poder usar. Só que um ponto-chave que diferencia a concessão de uso para a concessão de direito real de uso é que quem recebeu a concessão pode transferir o direito por ato entre vivos, que aí chama de intervivos, ou por meio de sucessão. Então, olha o lógico. Se é um direito real, vai existir registro. Então, vai ter registro. Vou puxar uma seta para cá, que está tudo sem espaço. Se é direito real, vai ser feito um registro que foi dada a essa concessão. E quem recebeu essa concessão pode transferir esse direito por ato inter vivos ou mediante sucessão. Aí é que você vê várias vezes famílias sendo perpetuadas no local. Você já deve ter escutado falar o seguinte: não, eu compro nesse mercado a essa pessoa, mas antes dela eu comprava a mãe dela, que antes minha mãe comprava a avó dela. Então a pessoa recebe a concessão de direito real para usar daquele espaço. E ela usa daquele espaço e aquele direito, a concessão foi registrada, já que é um direito real. E com esse registro, ela pode transferir essa concessão a terceiros. Então, ela pode transferir para os filhos, aí os filhos transferem para os filhos dos filhos e assim por diante. Então, veja que quando você recebe só a concessão, ela é um ato pessoal, foi dada a concessão a você. Você não pode transferir para outra pessoa. Agora, quando é concessão de direito real, já que foi registrado, tanto faz se a concessão está com você ou qualquer outra pessoa. É por isso que você vai poder transferir a terceiros entre vivos, ou seja, você pode transferir a indevida ou pode transferir por meio de sucessão, que é muito comum. Dizer, quando eu morrer, esse direito passa a vir a ser exercido pela minha filha Maria. Pronto. Então, essa é a diferença da concessão de uso para a concessão de direito real de uso. Um é direito pessoal, a outra vai ser um direito real. E para fechar, o que quase não cai em prova, eu tenho aqui a cessão de uso. A cessão de uso, ela vai ser usada em relação aqui, olha o nome, aos bens dominicais. E o que eu vou fazer em relação a esses bens dominicais? Vou fazer uma transferência, mas não é uma transferência entre qualquer pessoa. Vai ser uma transferência, por exemplo, aqui entre órgãos públicos. Então, a transferência em relação a órgãos públicos para que eles consigam desempenhar suas atividades. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um Ministério da Saúde que tinha determinado bem, só que o bem não estava servindo para nada, ele passou agora para o Ministério do Planejamento, que está fazendo o uso daquele bem. Então, a cessão de uso vai ser simplesmente como se fosse um convênio entre órgãos públicos para poder melhorar o desempenho de todos. Então, eu, Secretaria A, tenho vários bens aqui que eu não estou usando. E a Secretaria D está precisando desses bens. O que eu faço? Uma cessão. Eu vou fazer um convênio, vou ceder aqueles bens e aquela pessoa vai usar. Então, é simplesmente uma transferência que vai ser feita em relação aos órgãos. Em relação à prova, o que mais cai disparado são essas 4 primeiras situações aqui, ó. Logicamente pode cair tudo, tá? Mas o que mais cai é isso daqui, ó, em relação à autorização, permissão,
concessão, aí só às vezes cai o resto. Só às vezes cai concessão, direito real de uso e cessão de uso. De regra, os editais nem chegam a pedir tudo. Eles pedem uso privativo de bens públicos por particulares. Aí eles pedem autorização, permissão e concessão. Cuidado só com a coisa. Nós já estudamos o tópico serviço público. E lá em serviço público nós vimos que tem as concessionárias e permissionárias, que são pessoas do setor privado que, mediante uma licitação, receberam a possibilidade de executar um serviço público. Aquela concessão, aquela permissão, eu te pergunto, é igualzinha a essa concessão e essa permissão daqui? Não, elas são diferentes. Uma coisa é concessão e permissão para prestar serviço público. Essas daqui, ó, eu não estou prestando serviço público. Eu estou simplesmente usando de um bem público para a minha finalidade particular, para atingir o bem público, o interesse público. Então, perceba que não existe prestação de serviço público. Quando eu estou aqui, ó, no mercado, instalei meu box para vender peixe, eu não estou prestando serviço público, eu estou usando de um espaço público. Então, não confunda. Uma coisa são as características de concessão e permissão lá em serviço público, uma coisa são as características de concessão e permissão aqui no tópico relacionado a bens públicos. De bens públicos para a sua prova, era isso. Pensando, logicamente, dentro da nossa proposta, era isso. Fechamos, então, a parte teórica. Aqui tem as súmulas, sempre um material complementar para poder você dar uma analisada. E após isso, vamos fazer algumas questões em relação ao tema, começando, logicamente, pela questão de número 1. Vê o que ela diz. De acordo com a classificação dos bens públicos, o imóvel que abriga e pertence à Prefeitura de Viana é considerado. Questão facinha, só para te mostrar como é que isso aqui aparece em prova quando é cobrado. Então, ele simplesmente está dizendo que eu tenho aqui um imóvel e esse imóvel daqui, ele abriga a sede de quê? Da prefeitura. Se é prefeitura, é município. Se é município, é pessoa de direito público. Se é pessoa de direito público, tem bem público. E os bens públicos que são usados para abrigar prédios públicos é bem de uso o quê? Especial. Facinha. Resposta correta da questão número 1 já é a letra A. Vamos na próxima, questão 2. Diz assim: Caio estabeleceu-se com ânimos domini em praça pública abandonada pelo município. Decorridos mais de 20 anos, sem oposição das pessoas que frequentavam o local, requereu que fosse declarada uso capi da área. Tal praça constitui bem. Então, veja que essa questão ela quer duas coisas. Primeiro, ela quer saber o que é a praça. E depois quer saber se a criatura, não disse nome não, né? Pronto, se a criatura que está lá morando há 20 anos vai poder adquirir a praça por uso capião ou não. Vamos primeiro por óbvio. A criatura, disse aqui, o Caio, que é o nome da criatura, está morando na praça. E está morando na praça há mais de 20 anos sem oposição. Só que ele quer que seja declarada uso capião da área. Pode? Não. Porque quando você tem os bens públicos, eles têm uma característica. Bem público, ele é imprescritível. Se ele é imprescritível, ele não pode ser adquirido mediante a uso capião. Então, qualquer questão aqui que fale que pode ter uso capião está falsa. Vamos matar logo isso? Vê a letra A. Suscetível de uso capião. Está falso. Por quê? Porque não pode ter uso capião. Letra B. Insuscetível de uso capião. Beleza, que ainda pode ser. Letra C. Suscetível de uso capião. Já está falsa. Vê que a gente já vai eliminando várias opções aqui. Letra D. Insuscetível de uso capião. Pode. E letra E, insuscetível de uso capião, ainda pode ser, mas já eliminamos várias opções. E aqui onde foi que ele se estabeleceu? Ele se estabeleceu em uma praça. E já sabemos, até o Código Civil já puxa o exemplo, que praça é que tipo de bem? É bem de uso comum do povo. Então, olha a letra A, não poderia ser, porque diz que tem uso capião. Vê a letra B, fala que praça é bem de uso especial. Praça é bem de uso especial? Não, praça é bem de uso comum do povo. Então, já não pode ser a letra A, já não pode ser a letra B,
Já não poderia também ser a letra C, porque diz que tem uso capião. Vê a letra D. Bem de uso como do povo, insuscetível de uso capião. Até aí está certo. Diferentemente de bens de uso especial e dos dominicais. Quando ele diz diferentemente, ele está dizendo que bem de uso como do povo não pode ter uso capião, mas os outros podem. Está falso. Porque todos os bens, bens de uso como do povo, bens de uso especial e bem de uso dominical, todos não podem ter uso capião. Por isso que está falsa a letra D. Só sobrou a letra E, que diz bem de uso como do povo, beleza, a praça é bem de uso como do povo, insuscetível de uso capião, assim como os bens de uso especial e dominical. Perfeito, porque todos os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Então, nosso gabarito foi a letra E. E a próxima, questão de número 3, veja que já vai para essa parte de uso de bem público pelo particular. Vem a questão 3, diz assim: determinado órgão da administração pública pretende disponibilizar, mediante contrato por prazo determinado, uma área do prédio de sua sede, um bem público, para um particular instalar refeitório destinado aos servidores deste órgão. Nessa situação, de acordo com a doutrina pertinente, o instituto legalmente adequado para se disponibilizar o uso privativo de bem público a particular é o quê? Vamos por parte para poder ver qual é o ponto-chave. Qual é a primeira palavra-chave? Foi um contrato assinado por prazo determinado. Se é contrato, o que não poderia ser de jeito nenhum? Nem autorização, nem permissão, que são atos. Cessão, que é aquela transferência de órgãos, também não é feita por um contrato, vai ser por meio de um convênio. Por que por meio de um convênio? Porque existem interesses comuns sendo utilizados naquela cessão, e esse contrato é para poder um particular instalar um refeitório destinado aos servidores deste órgão. Vocês acham que isso é concessão de uso ou concessão de direito real de uso? Você vai pegar uma lógica. Quando na questão simplesmente falar que o particular assinou um contrato para poder usar de um espaço público, como ele disse aqui, ó, vai ter, por exemplo, o prédio da prefeitura e eu vou colocar um restaurante nesse prédio. Existe o interesse público envolvido e eu recebi uma concessão por meio de um contrato. Se a questão não falar que eu posso transferir esse direito a terceiros, é porque a regra. E a regra é concessão de direito real de uso ou concessão de uso? Concessão de uso. Por isso que nossa resposta correta vai ser a letra A. Para ser concessão de direito real de uso, a questão ela diria que esse direito vai poder vir a ser transferido a terceiros. Então, terceira questão, gabarito letra A. E a última, creio que a última aqui é a questão 4, diz assim: ato administrativo pelo qual a administração consente que certa pessoa utilize privativamente bem público, atendendo ao mesmo tempo aos interesses públicos e privados. No que concerne ao uso de bem público, é correto afirmar que o enunciado conceitua. Então, qual é o ponto-chave do enunciado? É um ato. Se é um ato, não é concessão, porque concessão vai ser um contrato. E esse ato serve para quê? Para uma pessoa utilizar privativamente um bem público, alcançando interesses públicos e privados, porque é claro que ele tem interesse, senão ele não pedia aquele ato. Agora também vai atingir o interesse público. O ato que visa alcançar a satisfação do interesse público é autorização ou permissão? Permissão. Por isso que nossa resposta correta vai ser a letra C. Então, aqui fechamos a parte das questões, tá o gabarito para poder você confirmar. Fechamos, então, o tópico bens públicos, que, como eu disse a vocês, é um tópico que ainda não é muito cobrado em prova. São poucas as provas que vêm prevendo no edital essa parte relacionada a bens públicos. Logicamente, eu estou pensando em provas em geral, não estou pensando em carreira jurídica, tá? Não estou pensando em prova de procurador. Professora, mas o começando do zero serve? Serve para você ter aquela base para poder depois, logicamente, você
aprofundar determinados tópicos específicos. Se tu vai fazer uma prova de procurador, claro que vão pedir de maneira mais aprofundada essa parte relacionada aos bens públicos. Mas para provas em geral, concurso em geral, quando eu digo concurso em geral, o quê? Tudo de tribunal, Ministério Público, analista e técnico, autarquia, como por exemplo o INSS, polícia, agente, até delegado da polícia mesmo, eles cobram dentro desse nível daqui. Então, bens públicos foi. Vamos agora para o nosso próximo tópico, próximo assunto, que é em relação a controle. E eu quis colocar esse bonequinho, porque esse bonequinho ele vai, de fato, te dizer o que é controlar. Controlar é fiscalizar. Então, esse controle, coloquei uma lupa do tamanho da vida para dizer aqui que controlar é simplesmente fiscalizar, analisar o que está acontecendo. Então, controle seria uma fiscalização dos atos que estão sendo praticados pela administração. Aqui tem um conceito, mas você vai ver que o conceito eu resumi com aquele boneco. Porque o que é controle em uma linguagem simples? Controle é o poder de fiscalização e revisão da atividade administrativa. Aí olha o que ele diz aqui, eu tirei essa parte do livro de José dos Santos Carvalho Filho, em qualquer das esferas de poder. Porque você já sabe que eu tenho poder legislativo, poder executivo, tenho poder judiciário. Cada um deles tem função típica e função atípica. Isso quer dizer que todos eles exercem a função administrativa. É típica do executivo, mas do legislativo e o judiciário também desempenham, só que desempenham aqui de maneira atípica. Então, toda vez que qualquer um desses poderes estiver desempenhando a função administrativa, estiver desempenhando alguma atividade administrativa, eles vão estar sujeitos a controle. E é sobre esse controle que a gente vai aprofundando a partir de agora. Primeiro de tudo, quanto ao órgão controlador, como é que pode vir a ser esse controle? Pode ser um controle legislativo, pode ser um controle judicial, pode ser um controle administrativo. De todas as partes, o que a gente vai gastar mais tempo é isso daqui, ó. É quanto ao órgão controlador, que é em relação a quem vai estar controlando. Vamos por partes para a gente pegar um esquema. Para falar de controle, eu vou falando de cada um deles, a começar aqui com o controle administrativo. Vamos por partes. Primeiro de tudo, controle administrativo é feito no exercício da função administrativa. Lembra que essa função administrativa é típica do Poder Executivo, mas pode ser exercida pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Então, lembrando das aulas iniciais daqui do curso. Quando eu tenho o Poder Executivo, a função típica dele é desempenhar a função administrativa. A função típica do Legislativo é criar as leis. A função típica do Judiciário vai ser julgar. Mas, de maneira atípica, eles exercem a função administrativa, que é uma função muito mais de se organizar. Quando eu tenho um juiz, ele vai organizar o seu local de trabalho. Quando eu tenho um deputado, também. Então, todos desempenham a função administrativa, todos vão exercer aqui algum tipo de controle. E esse controle aqui, como é que ele vai vir a ser feito? Perceba que, se é no exercício da função administrativa, esse controle, ele é claramente um controle interno. Se ele é um controle interno, ele é fruto do exercício de algo que nós já chamamos de autotutela, que eu já pedi para você ler mais de uma vez a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, controle administrativo é o controle que o poder está exercendo em relação aos seus próprios atos. Então, quando eu tenho a União é uma pessoa.
Aí, quando eu tenho a presidência fiscalizando o que está acontecendo nos ministérios, é um controle interno, exercício da função administrativa. E, internamente, eu quero ver se aquela estrutura está respeitando as normas, está respeitando os princípios. Então, quem é que faz controle administrativo? Os três poderes, porque os três poderes vão usar da autotutela para poder controlar os seus próprios atos. E como é feito esse controle? Vai ser rápido o controle por uma coisa, porque a gente já estudou boa parte dele. Vê se tu não já estudou isso daqui. Esse controle interno pode vir a ser de dois tipos. Pode vir a ser um controle de legalidade ou pode vir a ser um controle de mérito. Lembra que se o ato não passa no controle de legalidade, o que, que eu devo fazer com esse ato? Anular. Se um ato não passa no controle de mérito, o que, que eu posso fazer com esse ato? Revogar. Posso fazer tanto a anulação, como eu posso vir a fazer a revogação daquele ato. E eu te pergunto, o controle administrativo, que é um controle interno, ele pode analisar a legalidade dos atos? Pode. Pode analisar o mérito? Pode. Tu lembra de uma tabela que a gente fez na aula passada, falando de controle interno, controle externo? Eu disse que quando a pessoa está analisando internamente aqui, ó, os seus próprios atos, vai tanto verificar se o ato foi legal ou ilegal, como vai verificar se o ato foi conveniente, se ele foi oportuno. Controle interno, autotutela, que vai poder gerar tanto a anulação quanto a revogação. Só para poder antecipar o que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, quando eu tenho um juiz aqui, ó, juiz, olhando para o ato praticado pelo administrador, é controle externo. Esse controle externo vai ser só de quê? Só de legalidade, mas não vai poder vir a ser de mérito. Mas enquanto a gente está falando no controle interno, pode ser tanto de legalidade quanto pode vir a ser de mérito. E esse controle administrativo daqui, como é que ele tem início? Como é que ele tem um início, esse controle? Ele pode ser iniciado de ofício ou ele pode vir a ser iniciado a pedido. Quando eu falo que ele é iniciado de ofício, é porque ele é iniciado por um ato da própria administração. Quando eu falo a pedido, é a pedido, logicamente, do interessado. Você que está estudando processo civil, você estuda que lá no processo civil o juiz ele é inerte, ou seja, se ninguém pedir nada, o que, que o juiz faz? Nada. Se ninguém pede nada, o juiz não faz absolutamente nada. Esse é o raciocínio lá do processo judicial. Agora, o administrador, em virtude da sua autotutela, ele pode agir, e pode agir mesmo que ninguém peça. Então, o processo administrativo ele pode ser instaurado de ofício. Ninguém pediu, mas o administrador ele próprio já pode iniciar aquele procedimento. Agora, logicamente, o início pode ser feito mediante um pedido. Vou dar um exemplo simples para vocês. Vamos pensar em servidores, poder disciplinar. Eu estou vendo aqui que João, meu subordinado, praticou atos irregulares. Eu já vou instaurar um processo administrativo. Não precisa ninguém me pedir nada. Eu, autoridade competente, instauro um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de João. Então, foi uma instauração de ofício. Mas imagina que eu estou aqui e não estava nem sabendo o que João estava fazendo. Aí vem uma denúncia. Um particular diz que João lhe pediu propina. Então, veja que existia um pedido do interessado para poder apurar determinado fato. Então, esse processo administrativo ele pode ser iniciado mediante pedido ou pode ser iniciado de ofício. E quais são exemplos de atos que eu possa aqui fazer o pedido em relação a esse processo administrativo? Deixa eu puxar em relação aqui, ó. Tem um pedido de revisão. Vamos estudar tudo isso melhor mais para frente. Tem, por exemplo, um pedido de reconsideração. Tem, por exemplo, um pedido de recurso. Logicamente, não estou falando em recurso judicial, estou falando em recurso administrativo. Dentro da proposta da aula de controle, eu vou colocar algumas características em relação à revisão, reconsideração e recurso.
Só que eu vou falar dessas características na próxima e última parte.